Boa noite! Nós vamos apresentar sobre o sequenciamento de Sanger para o diagnóstico de hemocromatose hereditária com o uso do analisador genético da Applied Biosystems, o PRISM 3500. Nosso grupo é composto por Éder, Fernanda Pedral, Maria Antônia e Vinícius Cardoso. O método de Sanger é um mecanismo de sequenciamento de DNA proposto em 1977 por Frederick Sanger. Esse método é muito utilizado até os dias atuais. O equipamento de primeira geração da Applied Biosystems, PRISM 3500, utiliza esse método para sequenciar o material genético e pode ser usado para diagnosticar a hemocromatose hereditária. O objetivo do nosso trabalho é apresentar brevemente a hemocromatose hereditária e o seu diagnóstico pelo método de Sanger utilizando o equipamento PRISM 3500. Como metodologia do trabalho, comparamos diversos equipamentos abordados em literatura encontrados nas plataformas Cielo, PubMed e Google Acadêmico, além de fazer um levantamento comparativo dos valores de cada equipamento disponível em sites de vendas específicos. Vamos começar introduzindo alguns elementos básicos da hemocromatose hereditária. A hemocromatose hereditária é uma doença genética, ela é autossômica recessiva, caracterizada pelo acúmulo progressivo de ferro no organismo devido a problemas no metabolismo do mesmo, sendo absorvido em excesso nas células intestinais. O acúmulo de ferro ocorre de forma gradual, então o paciente pode demorar a apresentar os sintomas, normalmente na terceira à quinta década de vida. Os principais sinais e sintomas são fadiga, atralgia, dor abdominal, diminuição da libido, perda de peso, hepatomegalia, hiperpigmentação da pele, hipogonadismo, artropatia, esplenomegalia, diabetes mellitus, cirrose hepática, miocardiopatia e arritmia. Esse acúmulo de ferro ocorre devido a uma mutação no gene HFE do braço curto do cromossomo 6, mais especificamente em 3 regiões. A mais comum é a mutação C202Y, onde há uma troca de uma guanina para adenina no nucleotídeo 282. Há também a mutação H63D. Ela é decorrente da modificação de uma citosina para uma guanina no nucleotídeo 63. E, por último, a mutação S65C, que é uma alteração de uma citosina para uma guanina ou então de uma adenina para uma uracila no nucleotídeo 65. Essa mutação no gene HFE resulta na perda de afinidade da proteína HFE com o receptor da transferrina. Essa interação formaria um complexo HFE-TFR2, que estimularia a expressão da hepcidina. Quando o complexo não é formado, causa a redução da hepcidina e, consequentemente, um aumento da absorção intestinal de ferro. O seu tratamento consiste na retirada de excesso de ferro do organismo através de flebotomia ou sangria terapêutica, onde é retirada cerca de 400 a 500 ml de sangue, ou seja, 200 a 250 mg de ferro. Esse tratamento pode ser realizado semanalmente ou ajustado de acordo com a necessidade de cada caso. Agora que já entendemos um pouco sobre a doença abordada, vamos esclarecer sobre o funcionamento do sequenciamento de Sanger. O método de Sanger surgiu na década de 70, desenvolvida principalmente pelo bioquímico Frederick Sanger. Sanger descobriu que poderia interromper a replicação do DNA em diferentes pontos, formando pequenas fitas que juntas formam a sequência completa do DNA a ser estudado. Os reagentes utilizados para a realização dessa técnica serão uma fita de DNA molde, a que se pretende sequenciar, desoxirribonucleotídeos, ou DDNTPs, que são nucleotídeos que não possuem o grupo OH livre no carbono 3 da pentose. Cada um deles é marcado por um fluoróforo diferente para facilitar na identificação. A enzima TAC-DNA polimerase, que atuará na extensão da fita. Desoxirribonucleotídeos, ou DNTPs, que são nucleotídeos que formam as bases do DNA. E um primer, iniciador da extensão da nova fita de DNA.
A replicação ocorre a partir da fita de DNA molde juntamente com a enzima TAC DNA polimerase, que se liga ao primer. Este possui uma parte conhecida da região que queremos sequenciar. Esse conjunto, então, adiciona as bases de desoxirribonucleotídeo que dão continuidade à sequência normalmente. A extensão da fita continua até ser adicionada aleatoriamente uma base de didesoxirribonucleotídeo, que, por não possuir o grupo OH livre, impossibilita a continuidade da enzima TAC DNA polimerase, causando a interrupção da extensão. Essa sequência de acontecimentos ocorre diversas vezes e com didesoxirribonucleotídeos diferentes, interrompendo a extensão em posições diferentes. Isso faz com que sejam formadas várias sequências de DNA a partir da fita molde, de tamanhos distintos. Essas sequências podem, então, serem separadas por eletroforese. Isso vai ocorrer em um capilar de gel de eletroforese, onde as moléculas de DNA são injetadas por corrente elétrica. Nesse capilar, as moléculas irão migrar em uma velocidade inversamente proporcionais aos seus pesos moleculares, ou seja, moléculas mais leves serão mais rápidas, enquanto moléculas mais pesadas serão mais lentas, separando-os assim por tamanho. Ao final desse capilar, um laser excita os fluoróforos específicos presentes em cada molécula à medida que passam por ele. Então, esses fluoróforos excitados emitem uma luz que é detectada por um sensor de luz, gerando assim uma sequência. Um software é então capaz de interpretar o sinal gerado e traduzi-lo em um eletroferograma, que é um registro gráfico da ordem das moléculas de DNA detectadas pelo fluoróforo presente em cada ddNTP, gerando assim a sequência do DNA-alvo. Agora, a parte que todos estavam esperando. Apresentamos a vocês o sequenciador genético da Applied Biosystems, o PRISM 3500. O ABI Prism 3500 é pioneiro em sequenciamento genético e oferece muitos benefícios ao usuário. O ABI Prism 3500 possui uma montagem mais eficiente em relação aos outros produtos. O ABI Prism 3500 possui o menor tempo de processamento comparado com qualquer outro processador de categoria. E o mais incrível, o ABI Prism 3500 possui um baixo custo por amostra. Ou seja, este produto promete mudar a sua rotina laboratorial de uma vez por todas. Para explicar um pouco melhor sobre o aparelho, vamos passar um pequeno vídeo demonstrativo. O analisador genético PRISM 3500 foi projetado para fornecer os dados da mais alta qualidade que qualquer sequenciador de DNA até o momento, com maior produtividade, menor tempo de execução e novo algoritmo que normalizam a intensidade de sinal de máquina para máquina e de capilar para capilar. Esse equipamento é implementado com um sistema de 8 ou 24 capilares capazes de executar 96 ou 384 poços e tubos individuais, dependendo da necessidade do seu laboratório. Uma nova tecnologia de laser de linha de excitação única de 505 nanômetros e o design térmico reduzem a área de cobertura do sistema, permitindo também que ele seja conectado diretamente a tomadas sem a necessidade de remover o excesso de calor. O resultado é um processo de instalação simplificado com menor custo de infraestrutura e menos dores de cabeça. Novas embalagens de consumíveis tornam o ABI Prism 3500 o analisador genético mais fácil de usar comparado com outros modelos disponíveis. O design das embalagens dos consumíveis e o arranjo capilar fácil de instalar torna a montagem do equipamento rápida e simples. O ABI Prism 3500 oferece o sistema de análise genética mais versátil e da mais alta qualidade disponível. Entre em contato com algum dos nossos representantes. Tire suas dúvidas e peça já o seu analisador genético Prism 3500 da Apply Biosystem. Ao final da apresentação, estarei disponível para conversarmos sobre preços e sobre a sua mais nova aquisição. Bom,
Além de todos esses benefícios, esse equipamento é ideal para estudos de genes específicos, pois possui alta confiabilidade dos resultados, além de ter um baixo custo por amostra, o que torna o equipamento ideal para o caso de hemocromatose hereditária, que busca estudar exatamente um gene específico, o HFE, com mutações em nucleotídeos conhecidos. Em comparação com seus concorrentes, a Roche, a Illumina, Solid e o Ion Torrent, ele pode fornecer os resultados muito mais rápido, em até 1 hora. E além disso, ele tem um incrível e incomparável custo por amostra, sendo apenas de US$ 48. Ainda não te convenci que o nosso equipamento é o ideal para o caso? Pensa aqui comigo. Vamos pegar como exemplo um aparelho da Illumina. Ele é um ótimo analisador genético de segunda geração. A questão é que ele seria ideal para, por exemplo, realizar um mapeamento genômico. Ele possui todo um mecanismo que permite que seja feita uma biblioteca de DNA, permitindo assim uma análise completa do genoma. Mas isso não é necessário para o diagnóstico de hemocromatose hereditária, sem contar que isso encarece o produto e os faria gastar a mais por um serviço completamente dispensável. E assim, nós podemos concluir que após a análise dos diferentes métodos de sequenciamento genético e dos diversos equipamentos disponíveis no mercado, é possível afirmar que o ABI Prism 3500 é o melhor equipamento para o diagnóstico de hemocromatose hereditária através do método de Sanger, uma vez que o equipamento, juntamente com o método, atende às atribuições necessárias para identificar se existe ou não a mutação do gene HFE, com o melhor custo-benefício para o seu laboratório. E essas são as nossas referências. Muito obrigado e estou disponível para dúvidas.